falar um pouco mais sobre arquétipos, então fique atentos porque até o final deste vídeo você terá aprendido como ativar um arquétipo e sobre a temida sombra dos arquétipos. E se você gosta desse mundo de arquétipos e lei da atração, não esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder absolutamente nada. Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Samantha e eu sou sua terapeuta vibracional, arcturiana, terapeuta quântico, coach certificada Role30. E na semana passada eu expliquei o que são arquétipos e onde eles nos afetam. E agora eu quero te ensinar como ativar um arquétipo, que de verdade é muito simples. Então, ó, tá vendo essa imagem aqui no fundo de tela? Isso daqui é um arquétipo ativado, tá? Sim, para ativar um arquétipo é tão simples quanto isso. Quando você tem uma imagem no fundo de tela do seu celular, você já está sendo influenciado pela energia daquele arquétipo ou aquela combinação de arquétipos. As tatuagens, galera, também são arquétipos ativados, tá? Que nos influenciam o tempo todo. Quando temos um quadro de decoração, um item de decoração em nossa casa também é um arquétipo ativado naquele ambiente. Mas dentro do que eu vou te ensinar aqui no meu canal, basta você saber que uma imagem no fundo de tela já é o suficiente para você ativar um arquétipo, ok? Vamos falar agora sobre luz e sombra dos arquétipos? Como eu expliquei no último vídeo, um arquétipo ele carrega o quê? Um arco de poder. E quando falamos de poder, sempre existe dois lados. Bom e ruim, yin e yang, dia e noite, luz e sombra. E, gente, tudo na vida é equilíbrio. Então eu quero que você entenda o seguinte. Sombra de arquétipo, é importante você entender sobre e não ter medo, porque quando você entende, você se liberta. Não precisa ter medo. É algo para você aprender, praticar e evoluir. E tudo é questão de equilíbrio. E ao aprender isso, você acaba entendendo da importância das suas sombras nesse processo de transformação de vida. E esse processo não envolve ignorar as suas sombras, e sim trabalhá-las. Porque você é mais forte quando existe equilíbrio de luz e sombra. E eu vou te explicar o seguinte. Dentro da sombra, do arquétipo, existe luz e sombra. Então, existe sombra, sombra e sombra, luz. Entendeu? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar em algumas sombras e uma delas era o orgulho. Então eu falei, ok, sou orgulhosa. Mas esse orgulho, ele não é 100% ruim. Essa sombra não é 100% ruim. Porque o orgulho, eu tinha essa sombra assim, do orgulho, de ter a dificuldade em me desculpar, em admitir que eu estava errada. Mas ao mesmo tempo, a luz do orgulho era boa. Eu sentia orgulho do meu trabalho, dos meus vídeos, orgulho das minhas clientes que estavam alcançando seus objetivos. Então a sombra tem a sua própria luz. E eu comecei a trabalhar a sombra da sombra. Aí eu falei, ok, bora lá então. Como que eu posso melhorar a sombra da sombra? Como que eu posso trabalhar minhas dificuldades em pedir desculpa? Em querer estar certo o tempo todo? Em ter dificuldades em admitir que eu estava errada? Aí eu comecei a traçar alguns planos, escrevi alguns planos que me ajudaram a trabalhar essa sombra da sombra. E o lado luz da sombra é motivativo, porque ele é bom. Eu não quero ser insensível com as conquistas dos meus clientes, quero ter orgulho deles. Quero ter orgulho da minha sobrinha que tira 10 em todas as matérias na escola. Eu quero ter orgulho dos meus irmãos no jogo de futebol. Então imagina se eu pego essa sombra do orgulho e eu fico reprimindo ela. É um desequilíbrio gigante. Então tente trabalhar suas sombras para estar em equilíbrio. Porque, para e pensa. A sombra da palavra correr. Tem sombra-luz e tem sombra-sombra, certo? Você consegue identificar o que seria sombra-sombra da palavra correr? Sombra-sombra é fugir das responsabilidades, fugir dos problemas. Mas a sombra-luz em um momento de perigo é muito importante para você. Imagina você reprimindo isso. Aí você tá numa situação de perigo, lá com a sua positividade tóxica, dizendo: paz e amor, tudo bem, namastê. Eu sou luz, o leão é luz. Não vai acontecer nada. Não, querida, você tem que correr, porque você está aqui no planeta Terra. E nessa situação, é hora de correr. Tudo bem que, se parar pra pensar, né, o leão ele é um pouquinho mais rápido que você, mas corra de qualquer forma, tá? E eu era uma pessoa
completamente desequilibrada. Eu era muito extremo. Quem me conheceu anos atrás sabe que hoje eu sou outra pessoa. Não porque eu sou santa, não, nada disso, longe de mim. Ou amiga de todos, não, nada disso. Né? Positividade o tempo todo, não. Eu busco sempre o equilíbrio, luz e sombra. E cada vez que eu trabalho isso, nesse equilíbrio, você vai perceber que cada vez que você trabalhar nisso, você ganha maturidade, você evolui. Portanto, você precisa aprender conscientemente em como essa sombra pode te ajudar. Óbvio que se você é uma pessoa que é muito irritada, não é legal você ativar um arquétipo que vai desequilibrar ainda mais isso. Porque você precisa primeiro equilibrar isso na sua vida, né? Então, por isso que eu sempre falo, pesquise o lado luz e sombra do arquétipo antes de você ativar. Entenda o lado sombra desse arquétipo e veja se essa sombra está equilibrada dentro de você. Muita gente tem insônia e é simplesmente pelo fato de ficar reprimindo sombras. Então, olha para suas sombras a partir de hoje com outro olhar. Porque você pode sentir raiva, você pode sentir medo, tristeza, insegurança, mas canalize esse sentimento e aprenda o que você pode fazer com ele e tenta canalizar ele para luz da sombra. E chega de negar suas sombras, não tenha medo delas, porque isso vai te trazer uma paz, te traz leveza. E às vezes o lado sombra, no caso do cavalo, por exemplo, que ele leva tempo para conquistar confiança, é importante para uma pessoa que confia em todo mundo de olhos fechados. Tá? Então, primeira coisa, não leve arquétipos na brincadeira, veja assim o lado luz e sombra e tenta entender os benefícios daquela sombra pra você. Tudo que é extremo é ruim. Eu, dos meus 16 aos 22, eu era uma pessoa muito boa. As pessoas me chamavam de sonsa. E aí, com isso, eu deixei a sombra tomar conta. E eu fiquei muito fechada, muito direta, muito insensível. E os dois extremos não são bons. Equilíbrio é tudo. Então, não fuja das suas próprias sombras. As sombras te ajudam com o autoconhecimento e o autoconhecimento te liberta, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido um pouquinho melhor sobre como ativar um arquétipo e também sobre o lado luz e sombra. E se você tiver qualquer dúvida, deixe abaixo nos comentários. Se você gostou, não esquece de deixar seu like no vídeo e até a próxima!